Oi, gente, nós somos estudantes de medicina do terceiro período na disciplina de saúde coletiva e nós vamos falar um pouquinho mais sobre alimentação e alimentação saudável. Bom, primordialmente, a gente precisa entender por que nós nos alimentamos. Bom, a gente se alimenta, obviamente, para conseguir os nossos nutrientes e continuarmos vivos. Mas aí a gente está falando de um ponto de vista excepcionalmente científico e biológico. Essa ideia deixa de lado boa parte do valor da alimentação. De fato, a gente come para ficar vivo, saudável, continuar sobrevivendo, para matar nossa fome. Mas a gente come e a comida influencia muito mais do que só na nossa saúde, ela influencia toda a nossa vivência. Quem nunca comeu uma tapioca com queijo de tucumã e lembrou de quando a sua mãe fazia tapioca com queijo de tucumã na sua infância? A alimentação, ela tem esse poder. Ela pode evocar memórias ou ser influenciada inconscientemente por experiências afetivas e tem toda uma questão social envolvida na comida. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os alimentos, já nossas comidas, que são, como o próprio nome já diz, são coletivas e elas apresentam três macronutrientes que são essenciais à vida, que é a proteína, os carboidratos e os lipídios. Bom, basicamente, as proteínas têm uma função muito ampla e complexa no nosso corpo. E ela tem uma função que ela é como se fosse os tijolinhos do corpo. Eles vão ter uma função estrutural muito importante. Se a gente está de pé, é por causa das proteínas. Para contrair nossos músculos, a gente precisa de proteínas para crescer, para o nosso metabolismo e etc. Depois da água, que é 70% do nosso componente corporal, do nosso peso, o que mais tem no nosso corpo é proteína. Mas onde é que a gente pode encontrar proteínas? A gente não vai simplesmente achá-las do nada, a gente precisa se alimentar delas. E a gente ingere nossas proteínas através da alimentação, principalmente comendo carnes, ovos, queijos. E se você for vegetariano, você pode encontrar elas em vegetais, como soja, grãos de bico e oleaginosas, que são extremamente ricas nesse macronutriente. Depois nós temos nossos carboidratos, que vão ser nossas fontes de energia do corpo humano. A gente precisa de energia para tudo. A gente precisa de carboidratos para tudo. Para correr, para pensar, para ficar parado dormindo, você precisa de carboidratos. Então, a gente pode se perguntar o que são esses carboidratos e por que eles são tão importantes. O que eles são? Eles são basicamente açúcares. E a gente vai encontrar ele comendo coisas doces. Sim, mas não é só isso. A gente vai encontrar carboidratos em pães, massas, frutas, etc. São ótimas fontes de carboidrato. Por fim, nós temos os lipídios, que eles servem como um armazenamento de energia. A gente tem a nossa fonte primária de energia, que são os açúcares, e as fontes secundárias, que são os lipídios. E eles também vão funcionar como proteção térmica. Sabe quando bate aquele friozinho depois de chover? Os lipídios estão te mantendo aquecidos. Sabe quando você está com fome, passou um tempão sem comer e passa sua fome? Quer dizer que seu organismo usou esses lipídios para criar energia. E quem são esses carinhas? Bom, são basicamente as gorduras. Isso mesmo que você ouviu, gorduras. Elas não são suas inimigas. Na verdade, elas são muito importantes para te manter vivo. E onde você pode encontrá-los? Bem, você pode comer óleos, azeites, manteiga, margarina e algumas frutas como coco e abacate. Você vai estar ingerindo lipídios. Bom, agora a gente precisa falar um pouquinho sobre como a gente vai encontrar os nossos alimentos. Quando você vai no supermercado, como é que você vai. De que forma os alimentos vão se apresentar a você? E, bom, os alimentos eles vão se apresentar de quatro formas, que são os alimentos in natura, que são os alimentos naturais, os alimentos minimamente processados, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Mas, Giovana, qual a diferença entre estes alimentos? Bom, os alimentos in natura são os alimentos naturais, que eles não passaram por nenhum processo industrial. E quando eu falo nenhum, é nenhum. Correspondem às frutas, legumes, ovos e afins. São alimentos que não têm processo humano e são encontrados do jeito que eles são coletados na natureza. Já os alimentos minimamente processados são aqueles que passaram por um processo humano em menor grau. Pode ser uma batata descascada, por exemplo, um grão moído, corte de carne, leite pasteurizado e afins. Houve um processo ali para que o alimento chegasse ao consumidor. Os alimentos processados são aqueles que, durante sua fabricação, têm adição de açúcar, sal ou conservantes. O objetivo é realçar o sabor e fazê-los durar mais. Um exemplo de alimentos processados são iogurtes, queijos, pães
que podem ser classificados dessa forma. E os alimentos ultraprocessados são aqueles que são menos saudáveis, aqueles que devem ser evitados, são alimentos que são criados inteiramente nas indústrias alimentícias, com maior quantidade de conservante e os sabores não existem naturalmente. Podem-se ver aqui os refrigerantes, salgadinhos de pacote e biscoitos. Bom, depois disso a gente chega num ponto muito importante. Nosso ponto final é: por que é importante ter uma alimentação saudável e adequada? Bom, como eu já falei, a gente tem os nossos macronutrientes que precisam ser ingeridos diariamente. E a gente também precisa regular os nossos níveis de gordura, açúcares a longo prazo. Porque isso, a falta ou excesso de macronutrientes podem trazer problemas à saúde, como obesidade e desnutrição. É importante ressaltar também que o processo de saúde e doença, ele tá intimamente ligado com o que a gente come. A gente é o que a gente come. E a comida, ela tem um caráter preventivo e também tem um aspecto terapêutico envolvido. Ou seja, é muito importante você comer de uma forma saudável. Por isso, nós temos profissionais como os nutricionistas que vão estar fazendo esse acompanhamento, fazendo esse cuidado, dando atenção para essa área que é extremamente importante na nossa saúde.